Olá, como vocês estão? Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre círculo e circunferência. Círculo e circunferência são elementos que costumam fazer muita confusão. Você sabe diferenciar esses dois elementos? Então, antes de falarmos de área do círculo, vamos ver o que é círculo e o que é circunferência. Acompanhe aí a animação que você vai ver na sua tela. Bom, você tem aí um ponto que eu vou representar pela letra O, e a uma certa distância dele, eu marco um outro ponto. A partir daí, com segmentos de mesmo tamanho que esse pontilhado azul que você está vendo, eu vou marcar outros pontos em outras regiões do espaço. Repare que todos os pontos estão à mesma distância desse ponto O, que eu chamo de centro. E ao conjunto de todos esses pontos interligados, eu chamo de circunferência. O que eu chamo de círculo é o espaço ocupado no interior dessa circunferência. Bom, eu vou colocar aqui agora alguns elementos para você identificar como círculo ou circunferência. Então veja se você consegue responder. Eu agora vou colocar alguns objetos na sua tela para você identificar como círculo ou circunferência. Vamos lá? Então tá aí, ó, os conceitos de circunferência e círculo, circunferência à esquerda, círculo à direita. Então, identifica para mim, a moeda de 25 centavos é um círculo ou é circunferência? Acertou quem falou círculo. O par de alianças, né, que todo mundo sabe, já viu, o papai e a mamãe tem e usa, né? Círculo ou circunferência? Se você respondeu circunferência, você acertou. Agora você tem a mesa com tampo redondo. Responda para mim se isso é um círculo ou é uma circunferência. Bom, esse tampo dessa mesa é um círculo. E, por último, esse brinquedo tradicional, o bambolê, o que ele é? Círculo ou circunferência? Acertou quem respondeu circunferência. Dois elementos importantes que você precisa saber sobre o círculo, nós vamos estudar aqui. Está aqui o nosso círculo, está aqui o nosso centro. Um elemento importante que nós devemos lembrar é o raio, que é a distância do centro até qualquer ponto da circunferência. Outro elemento importante é esse daqui. Se você reparar, isso daqui é o raio e isso daqui também é o raio. Então, eu posso considerar isso tudo como um único segmento, que você vai ver, nós chamamos de corda, e essa corda em particular, como é a maior corda do círculo, eu chamo de diâmetro. Tá? O diâmetro e o raio determinam um número que é bastante importante na matemática. Se você olhar aqui, nós temos um porta-CD na forma de um círculo e esse segmento, né, vamos medir com barbante, que atravessa aqui o centro desse porta-CD é o que eu chamo de diâmetro. Então, esse daqui, né, é o diâmetro desse círculo. Tá? Basta você medir agora com a régua. O que eu chamo de comprimento do círculo é o contorno dele. Então, como a gente não pode abrir esse círculo, eu vou usar o barbante para
eu posso usar o barbante para medir o comprimento dessa circunferência. Então, a gente coloca aqui em volta dele e bastaria usar uma régua para medir esse comprimento, que seria o comprimento da circunferência desse porta-CD. Por que nós estamos falando sobre isso? Porque quando nós dividimos o comprimento pelo diâmetro, nós encontramos um número irracional que eu chamo de π. Já ouviu falar? Π é um número irracional, ou seja, é um número que tem infinitas casas decimais que não se repetem, né? Para termos matemáticos, nós costumamos utilizar apenas 2 casas decimais para efeitos de cálculo, mas isso aqui é 3,14 e continua com uma série de algarismos sem se repetir. Bom, uma vez que o diâmetro da circunferência é igual a 2 vezes o raio, eu posso substituir esse D por 2 vezes R, tá certo? Então, o meu comprimento, o comprimento da minha circunferência é π vezes 2R, que é 2 vezes, rearrumando os termos, 2 vezes π vezes R. Tá? Essa é a expressão que determina o comprimento da circunferência. E agora nós vamos determinar qual é a área do círculo que está no interior dessa circunferência. Qual é a expressão que determina a área de um círculo? Então vamos lá, acompanhe aí na sua tela. Bom, primeiro eu vou definir polígono regular. É um polígono cujos vértices pertencem a uma circunferência. Então eu coloquei aí como exemplo um quadrado. A área desse quadrado, se você reparar, nós temos aí 4 triângulos, tá? Então a área dele vai ser a soma das áreas desses triângulos, cujos lados são os raios da circunferência. Tem um ali, por exemplo. Repara, a área do quadrado vai ser 4 vezes a área do triângulo. E a área do triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Ou seja, como a base que você está vendo aí embaixo é o lado do quadrado, eu vou trocar só esse B por L, então nós temos que a área do quadrado é 4 vezes L vezes H dividido por 2. Eu vou colocar uma outra figura regular, que se chama pentágono. O pentágono regular tem 5 triângulos, possui no seu interior. Repara aí, esses lados do triângulo são os raios do círculo, da circunferência. Nós temos aí a altura. Então, a área desse pentágono vai ser 5 vezes a área de cada triângulo. Ou seja, 5 vezes base vezes altura dividido por 2, sendo que a base é o lado do pentágono, né? Então, 5 vezes o lado vezes a altura de cada triângulo dividido por 2. E a mesma coisa se repete. Se eu colocar um hexágono regular, nós teremos 6 triângulos. Então, está aí os lados desse triângulo. 2 dos lados são os raios, a altura, o lado que não está sombreado é o lado do triângulo que não está sombreado é o lado do hexágono também. Então, a área do hexágono é 6 vezes a área do triângulo, que é 6 vezes a base vezes a altura dividido por 2, sendo que essa base é o lado do hexágono regular. Então, o que ocorre? O que nós temos que fazer é colocar uma quantidade infinita de triângulos nesse círculo. Por quê? Porque aquele lado do polígono escrito vai se aproximar daquela linha da circunferência. Observe essa tela. Repara que você tem um polígono regular com uma grande quantidade de lados, que você pode diminuir ainda mais a medida desse lado.
Como você viu que a área do polígono que está inscrito na circunferência é dado pelo número de lados, ou seja, o número de triângulos vezes a área de um triângulo, vamos chamar essa quantidade de triângulos de n. Então, a área dele vai ser n vezes a base, que é o lado do polígono, vezes a altura, dividido por 2. Podemos reorganizar dessa forma, n, que é a quantidade de triângulos, vezes o tamanho do lado, vezes h dividido por 2. Bom, mais n vezes L é o perímetro do polígono, já que ele é regular. E como nós estamos tratando de infinitos polígonos, né, esse produto n vezes L vai se aproximar, esse produto n vezes L vai se aproximar do perímetro, ou seja, do comprimento do círculo. Tá certo? E, ao mesmo tempo, a altura do triângulo vai se aproximar do raio. Então, eu vou substituir n por L, n vezes L por 2πr e h por r, numa situação limite. Ou seja, 2πr vezes r sobre 2, nós podemos cancelar esse 2. Ou seja, então, a área do círculo é igual a π vezes o quadrado do raio. Então, vamos colocar aqui só um resumo. Nós temos aqui uma circunferência de raio R. O comprimento dessa circunferência é 2 vezes π vezes R. A região no interior dessa linha é o que eu chamo de círculo, certo? E a área do círculo é igual a π vezes r ao quadrado. Vamos ver alguns exemplos? O primeiro exemplo que você está vendo aí na tela. Qual é a medida da área de um círculo cujo raio mede 3 centímetros? Então, nós temos um círculo, o exemplo 1, de raio 3 centímetros. A sua área é π vezes r ao quadrado, ou π vezes 3 ao quadrado, a área é igual a 9π centímetros quadrados. É comum, em alguns problemas, vir escrito: considere π igual a 3,14. Então, o que você faria era continuar aqui fazendo a substituição. 9 vezes 3,14. E basta você multiplicar. 9 vezes 4, 36, vão 3. 9 vezes 1, 9, com 3, 12, vai 1. 9 vezes 3, 27. Mais 1, 28. Então, 28,26. A área desse círculo de raio 3 seria 28,26 centímetros quadrados. Vamos ao segundo e ao último exemplo que está aí na sua tela? Dá uma olhada nele de novo. Qual é a medida do raio de um círculo cuja área mede 50,24 milímetros quadrados? Então, nós temos um círculo, exemplo 2. A sua área é 50,24 milímetros quadrados. Eu quero determinar qual é a medida do seu raio. Então, nós sabemos que a área é π vezes r ao quadrado. Se a área é π vezes r ao quadrado e a área numericamente é igual a 50,24 milímetros quadrados, então eu posso concluir que 50,24 é igual a π r ao quadrado.
Nosso π, para podermos resolver, nós temos que considerar 3,14, 5,24 é igual a 3,14 r ao quadrado. Então, r ao quadrado é igual a 50,24 dividido por 3,14. Ou seja, esse r ao quadrado vai ser igual a 16. Vamos ver aqui, conferir, 3,14 vezes 16. 6 vezes 4, 24, vão 2. 6 vezes 1, 6 e 2, 8. 6 vezes 3, 18. 1 vezes 4 dá 4. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 3 dá 3. Então, 4, 12 vai 1. 1 com 8, 9. Com 10 vai 1. 2, 5. Então, tá aí. Então, quem é esse raio? Raiz de 16. Quem é o número que multiplicado por ele mesmo dá 16? Então, o raio desse círculo é 4 milímetros. Bom, chegamos ao final da nossa aula. Espero que tenham desfeito essa confusão que é costume fazer sobre círculo e circunferência. Bom, a todos um abraço e até a próxima aula.